Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo. Depois de bastante tempo em que ficamos sem ter um novo episódio sobre essa série, finalmente estamos de volta. E hoje eu estou aqui mais uma vez com o Osni. Oi, Ed, muito bom estar aqui de novo participando desse tempo especial aí com você e com todos os nossos ouvintes aí. Muito bem, e hoje o Osni está aqui conosco porque ele é um missionário lá no Oriente Médio e hoje nós vamos falar então sobre o Oriente Médio. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Osni. Então, como comentado, hoje vamos falar sobre o Oriente Médio, né? Mas antes da gente começar a falar do Oriente Médio, acho que é importante falarmos um pouquinho sobre a sua pessoa, quanto tempo tu estás aí no Oriente Médio, como é que... Ou melhor, vamos começar aí. Como é que tu foi parar no Oriente Médio aí, Osni? O que tu faz aí? Como é que tu foi... Como é que chegou essa ideia? Um dia aí tu pensou assim, eu vou ir pro país tal. Melhor ainda, né? Não vamos atropelar as coisas. Melhor falar o que é o Oriente Médio. Daqui a pouco a gente tem alguém que tá escutando a gente e não sabe o que é o Oriente Médio, né? O Oriente Médio é composto de vários países. Não sei se tu pode, então, já falar o que é o Oriente Médio e o que te motivou a estar aí hoje, né? Ou ter ido até o Oriente Médio vários anos atrás aí. Muito bom, Ed. Eu sempre gosto de falar aí da maneira que Deus me guiou para chegar aqui até a região do Oriente Médio, né? O Oriente Médio é uma região, assim, bem islâmica, né? Formada, alguns colocam 11 países, alguns colocam 13 países e depende como você classifica aqui alguns países e a divisão que eles têm, né? Mas para ficar mais familiar para todos que estão nos ouvindo, né? Um dos países principais aqui do Oriente Médio é a Arábia Saudita, né? E um outro país também é o Irã, que são dois países que estão sempre na pauta aí das notícias internacionais. E aí nós temos outros países, né? O próprio Dubai, que não é um país, mas está dentro dos Emirados Árabes, é um dos Emirados lá, também muito conhecido no Brasil. E aí a gente tem o Catar, né, o Kuwait, a Jordânia, o Omã. Então são esses países aí que formam aqui a região do Oriente Médio, né? E como que eu cheguei até aqui, né? Para ficar mais, assim, claro, né, explicado como que eu cheguei aqui, eu preciso voltar lá na minha história, né? Eu nasci num lar evangélico, meus pais se converteram bem no ano que eu nasci, então eu cresci já dentro de um lar evangélico e da igreja e tal, e na minha adolescência eu me desviei da fé. E aí fiquei 5 anos andando longe de Deus e aos 19 anos de idade Deus me chamou de volta já agora com uma experiência mesmo de conversão e eu fiquei assim muito empolgado com Jesus, com a fé, e eu ganhei a participação num congresso de missões no interior de São Paulo, na cidade chamada Atibaia, no Palavra da Vida, que é muito conhecido, um acampamento, né? Palavra da Vida. E aí eu não tinha ideia do que era missões, nunca tinha ouvido falar sobre o trabalho missionário, principalmente fora do país. E ali foram 4 dias onde eu ouvi a mensagem e os desafios no mundo na questão de evangelização. E eu saí daquele congresso assim bem incomodado com aquilo e fui falar com o meu pastor com o desejo assim de levar o evangelho para as nações. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que eu queria ir para um lugar, para uma região onde houvesse assim uma extrema necessidade. E aí, fazendo pesquisas e orando, Deus então me orientou a vir para o Oriente Médio, né? Mas foram 10 anos de preparação no Brasil. Eu fiz seminário, fiz vários cursos e então
do dia que eu conversei com o meu pastor até o dia que eu entrei no avião para sair do Brasil, para fazer a obra, tinha completado 10 anos. Foram 10 anos de preparação no Brasil, e do Brasil eu saí, fui para a Inglaterra para o estudo do inglês, e passamos 10 meses na Inglaterra até que eu entrei no Oriente Médio para aprender a língua árabe, e os meus professores davam as aulas em inglês, ensinando a gente em árabe. Então nós precisávamos ter um bom inglês para termos condições de aprendermos o árabe. Então foi mais ou menos assim, dessa maneira, um chamado de Deus no meu coração para ir no lugar que houvesse assim uma grande necessidade do Evangelho, e pelas estatísticas que eu estava pesquisando na época, o Oriente Médio me chamou a atenção também por 2 motivos: pela necessidade e por ser também o coração do islamismo, que é uma das religiões que mais cresce no mundo hoje depois do cristianismo. Então, assim, tu foi como missionário pro Oriente Médio para trabalhar, mas a gente tá falando do Oriente Médio hoje porque tu não ficaste apenas no país, né? Qual foi o ano que tu foi pra região aí? Quais países tu já morou, já esteve aí vivendo? Isso, então, nós saímos do Brasil no ano de 2000, em agosto de 2000, e fiquei por 10 meses na Inglaterra. Então, em 2000 eu saí com destino à Inglaterra para o estudo do inglês, e ficamos 10 meses na Inglaterra. Também envolvemos um ministério com a igreja lá na Inglaterra. Também foi um tempo assim muito precioso de contato com a igreja britânica, e também desenvolvendo um pouco de ministério lá à medida que a gente foi aprendendo o idioma, né? E depois nós viemos para o Oriente Médio para o estudo do árabe, e o primeiro país que nós chegamos foi a Jordânia, onde nós trabalhamos aqui com estudo da língua e mais ministério por uns 4 anos, e depois nós tivemos diversos países que nós passamos aqui, como a Síria, o Iraque. Nós ajudamos no Iraque no período da guerra mesmo, enquanto a guerra estava acontecendo, nós estávamos no Iraque. Aí moramos em alguns países do Golfo Pérsico também, que é a parte sul do Oriente Médio, mas o país que nós ficamos mais tempo foi Omã, né, onde nós ficamos 10 anos em Omã. E hoje nós temos um ministério assim que não se limita a um país só, mas ele é mais estendido por toda a região do Oriente Médio e alguns países da Ásia, como a Índia, o Nepal, o Paquistão, e estendendo até a Coreia do Norte também, que hoje a gente tem alguns projetos que a gente tem contatos também naquele país. Então hoje nós temos já um âmbito assim bem maior de trabalho do que quando nós chegamos aqui, né? E como é que foi a adaptação de vocês quando chegaram aí na região aí do Oriente Médio? Porque uma das coisas é a língua, né? Não adianta. Mas, e do resto, assim, como é que foi se adaptar, tu chegar, tu sair do Brasil e ir pra Inglaterra, que já tem uma certa adaptação, é um país diferente, e aí depois tu vai pra realidade do Oriente Médio? Isso, sem dúvida, né? A Inglaterra já foi o primeiro choque para nós, né? De entendermos, assim, uma cultura diferente, uma comida diferente. Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei na Inglaterra, deram um prato pra gente com pão de forma, uma fatia de pão de forma, e aí colocaram uma concha de feijão doce com uma caneca de chá preto. E esse foi o nosso jantar. E eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir ficar aqui um tempo, né? Então tivemos vários choques lá na Inglaterra. Depois chegamos no Oriente Médio, também nós tivemos também o choque linguístico, né, cultural. E não só isso também, mas um dos choques grandes que a gente teve aqui, que quase não é mencionado por vários missionários, é que é o choque com a equipe, né, que você trabalha. Porque no Brasil, muitas vezes nós trabalhamos nas nossas comunidades com pessoas que falam a mesma língua, que creem na mesma doutrina, tudo, e nós já temos choques de relacionamentos assim muito difíceis de serem tratados. Mas quando você chega num contexto de missões, onde você encontra uma equipe que cada um é de um país diferente, uma equipe internacional, você usa um idioma diferente que não é o seu, cada um tem a sua cultura e, mais do que isso, cada um tem a sua denominação, né? O seu contexto, o seu background da fé. E aí conciliar tudo isso para trabalhar como equipe é um preço alto
porque a gente precisa estar preparado, né, para pagar esse preço e se ajustar. E o idioma, a língua árabe aqui, né, no meu caso, do Oriente Médio, é uma língua muito difícil, né, uma língua muito complicada e uma língua de tonalidades, né, então você muda um pouquinho a tonalidade, muda o sentido da palavra. Vou dar um exemplo básico de um erro que eu cometi muito aqui. Você tem a palavra kalbi, que é cachorro em árabe, e você tem qalbi, que é coração. Então, por várias vezes eu falei que Jesus entrou no meu cachorro ao invés do meu coração, porque era muito próximo assim, né? E aí você tem a cultura, né? A maneira que os árabes comem também, a gente come com a mão, sentado no chão, todo mundo na mesma travessa. A comida é muito compartilhada, né? Você pega um pedaço de carne, você morde, passa pro outro, o outro morde um pedaço. Então, assim, não é aquela coisa assim que você tem o seu pedaço de carne. A carne também, muitas vezes, é carne de camelo, que é outra coisa nova, né? Que foi nova para nós quando nós chegamos aqui. A questão do leite, né? A gente toma muito leite de camelo aqui também. Então, tudo isso daí é uma coisa assim que a gente teve que se ajustar, né? E se adaptar a essa cultura, a alimentação, a maneira dos árabes se vestirem. É uma cultura muito separada, né? De gêneros, os homens num lado, as mulheres do outro, né? Tem restaurantes, tem os lugares das mulheres, o lugar dos homens. Se tem alguma academia, que são poucas academias aqui de ginástica, mas se tem academia, vai ter uma academia para a mulher, uma academia para o homem, ou vai ter dias que só a mulher pode ir, dias que só homens podem frequentar. Então, assim, essa separação também muito radical assim da sociedade também foi uma das coisas que você tem que se ajustar e se adaptar, assim. Então, a gente teve vários choques, assim, que nós enfrentamos, que hoje eu já nem sinto mais, né? Para mim já se tornou uma coisa natural, porque estamos 18 anos aqui no Oriente Médio, né? Então, eu acho até interessante, Ed, porque algumas vezes eu recebo visitas aqui, pessoas que vêm do Brasil ou de outros países, e aí, às vezes, alguma coisa que eles veem diferente, eles me chamam a atenção, falam, nossa, isso é assim, aqui é assim, né? E aí que cai a ficha para mim que realmente isso é diferente, porque para mim já se tornou algo tão natural e normal, parte assim da minha vida aqui, que eu já não sinto mais que isso é um choque para muita gente, né? Um choque cultural ou linguístico, assim, né? Então, mas eu vejo que nessa questão de adaptação, o brasileiro tem uma vantagem muito grande, porque a gente se adapta de forma muito rápida em diversos contextos, e também a nossa maneira, eu acho que de sermos latinos, assim, muitos festeiros, assim, eu creio que isso ajuda muito, porque os árabes gostam muito dos brasileiros em forma geral aqui. E isso realmente a gente se sente mais confortável, mais ajustado, assim, mais aceito, né, na realidade deles aqui, mesmo quando você comete algumas gafes aí, né, dá pra passar por cima. Legal. Muito bem, Osni, então já conhecemos aí um pouquinho aí do teu background aí, como é que tu foi parar no Oriente Médio, né, até essa questão de adaptação que é muito interessante, né, como que os países são diferentes, né, as culturas são diferentes, e eu vi que tu comentou antes que o Oriente Médio, né, é o berço, vamos dizer assim, do islamismo, é de onde os países, eles são majoritariamente islâmicos, e eu gostaria só de a gente poder comentar então agora um pouquinho sobre o cristianismo no Oriente Médio. Visto que é daí que tem o islamismo, como é que o cristianismo se encaixa no Oriente Médio, né? Existe cristianismo no Oriente Médio? Com o passar da história, no passado, vamos dizer assim, existia mais cristianismo e o islamismo foi tomando conta? Ou realmente sempre existiu o islamismo no Oriente Médio? Como é que tu percebe isso? Sobre o teu conhecimento, visto que já está há bastante tempo aí. Isso, pra gente entender um pouquinho essa questão
questão do cristianismo aqui na região, a gente precisa olhar na história, né? A própria história já nos mostra essa questão, já nos responde essa pergunta, né? Quando a gente fala que o Oriente Médio é o berço do islamismo, a gente pode também dizer que o Oriente Médio é o berço do cristianismo, né? Aqui é onde você passa, você tropeça, né, com algum lugar histórico bíblico, né? Não só do Novo Testamento, mas muitos do Antigo Testamento também. Então a história bíblica está nessa região aqui. Eu morei em Omã, num lugar onde acredita-se que Jó viveu, e você tem muitos indícios na região de que realmente seja a região onde Jó viveu, onde os magos saíram também para presentear Jesus quando Jesus nasceu. Então você vai olhando a história e você vê indícios que realmente traz para esse tempo dessas memórias bíblicas que a gente não tem assim 100% de certeza dos lugares, mas tem uma proximidade de 80% a 90% de que realmente essas pessoas viveram nessas regiões, né? E realmente quando o cristianismo dominou o Oriente Médio, né? Todos os países que hoje são islâmicos, eles tiveram grandes igrejas aqui, foram assim igrejas, o cristianismo expandiu muito, foram igrejas que fizeram diferença aqui na região, igrejas muito grandes, muito influentes na história, mas no século VI que nasceu o islamismo, e na história mostra que foi até um pouco de uma revanche, de uma rixa entre árabes e os judeus, onde na época os judeus se gloriavam que eles tinham um Deus, que eles tinham uma religião e que os árabes não tinham isso. E parece que isso que motivou um pouquinho os árabes também a buscarem por um profeta e por uma religião própria deles. E o islamismo nasceu de uma forma muito tímida, com muitas desconfianças, ninguém acreditando, e a maneira que os primeiros muçulmanos encontraram, incluindo o próprio profeta do islamismo, Maomé, uma das estratégias que eles encontraram para trazer um crescimento rápido para o islamismo foi a própria violência, né? Eles invadiram vários países, eles matavam os homens, eles tomavam as mulheres como escravas sexuais deles, e os filhos se tornavam soldados para alcançar outros territórios. E isso é muito claro vermos isso aqui, porque nós temos comprovação histórica, né? Por exemplo, em alguns museus que você pode visitar aqui no Oriente Médio, você vai encontrar cartas de Maomé e de toda a sua comitiva ordenando aquele país a se converter ao islamismo, senão eles iam invadir e iam matar todo mundo. Então, países como Omã, o próprio Omã, o Catar, eles receberam essas cartas e então, em submissão ao islamismo, todos eles assinaram uma carta de conversão, né, ao islamismo, e o que foi expandindo assim de forma muito rápida a religião islâmica. E outros países onde o cristianismo resistiu mais a essa conversão ao islamismo, a gente pode citar alguns como o Líbano, a Jordânia, a Síria, até o próprio Iraque. Houve uma resistência um pouquinho maior com a questão de deixar o cristianismo, que isso gerou então muitos cristãos foram mortos, tal, mas gerou uma geração de cristãos históricos que a gente chama aqui. Então, por exemplo, se você visitar alguns países do Golfo, você não vai encontrar uma igreja oficial, uma igreja estruturada, uma construção de igreja, eu digo, com pessoas que frequentam toda semana. Não tem isso porque todo o país se rendeu ao islamismo. Mas quando você visita o Líbano, a Jordânia, a Síria, o Iraque, você vai ter igrejas construídas que vieram desse remanescente de pessoas que não se dobraram ao islamismo e que as gerações foram continuando a própria religião cristã, e que a gente tem hoje uma igreja aqui estruturada, cristã, árabe, dessas dos moldes que a gente vê aí no Brasil. No entanto, essas igrejas, na grande maioria, eu diria de 70% a 80% dos seus frequentadores, eles são apenas cristãos nominais hoje. Eles vieram dessa tradição e carregaram assim muitas coisas bem da tradição mesmo, mas pouca coisa da fé, de nascer de novo, de encontrar realmente Jesus e viver de uma forma em santidade, buscando a santificação. Então nós temos hoje aqui
que, em termos de trabalho de evangelismo, se eu posso já entrar nesse ponto, é que nós temos obreiros que vêm para cá para trabalhar apenas com esses cristãos que são cristãos nominais e que precisam passar por novo nascimento. Se você vem com esse propósito aqui, você não recebe muita perseguição, porque perante o governo você está tirando uma pessoa do cristianismo para continuar no cristianismo. Então, assim, não tem muita perseguição. É um ministério mais tranquilo, mas muito necessário também. Não estou dizendo que não é necessário, mas que você não sofre tanta perseguição quando você trabalha com esse grupo. E aí nós temos um outro grupo que é os missionários que evangelizam os muçulmanos e que são proibidos por lei de se converterem, de mudarem sua religião. E esses obreiros, quando eles são descobertos, eles sofrem então uma perseguição muito maior e é um risco muito maior em termos de ministério. E é o qual a gente está mais envolvido hoje aqui no Oriente Médio nesses anos todos. Muito interessante tu ter comentado que o Oriente Médio, além do berço do islamismo, é o berço do cristianismo, porque quando a gente pega o mapa, né, a gente percebe realmente, como tu fizeste o comentário, que foi ali que nasceu a Crescente Fértil, foi ali que iniciou tudo. A gente tem as histórias ali de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o Egito também faz parte, né? Então a gente tem toda aquele caminho. Alguns consideram, outros não, né? A parte ali de Israel e o Líbano, né? Como parte do Oriente Médio, mas a gente tem ali Jerusalém, a gente tem então, que nem tu comentou, né? As partes ali de onde Jesus esteve presente, né? E também, antes de Jesus todo, aquela questão do exílio, foi toda essa região ali, né? Mas mais ainda, me lembra também de que, me corrija se eu estiver errado, que a origem, né, dos islâmicos, né? Islâmicos eu não diria, mas dos árabes, né? Veio lá de Abraão, né? Quando Deus diz que Abraão teria muitos descendentes, então ele tem o filho com a escrava, que é Ismael, e aí depois vem, então, o seu filho realmente, que teria descendência, e aí Ismael, ele é expulso com a sua mãe, e aí a gente tem aquela passagem de Gênesis dizendo que ele seria como um jumento selvagem, né? A sua mão seria contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos, e a gente percebe, então, os ismaelitas, eles atacando constantemente o povo de Israel, e tendo realmente essa briga, né, com Israel, e até hoje isso permanece, porque daí veio o islamismo, né? Veio dos árabes, o islamismo tá aí, e realmente existe essa luta contra o cristianismo, e o cristianismo, vamos dizer assim, como a gente é mais da paz e amor, né? A gente não luta contra eles, mas a gente quer evangelizar eles, né? Querendo ou não, né? E aí isso me leva, então, à questão ali que tu já colocou ali sobre a perseguição, né? Quando a gente olha naquela lista da Portas Abertas, os países do Oriente Médio estão todos no top 50, né? Então a perseguição aí, como é que é a perseguição ali no Oriente Médio? A que nível que chega isso, né? Visto que tu estás aí há bastante tempo, e até também se eu falei alguma coisa errada aí, pode corrigir. Uma das coisas que você pontuou aí sobre os países do Oriente Médio aqui, e é o que a gente, todos nós também incluímos assim, é o Egito, que não faz parte do Oriente Médio, que é norte da África, mas que tem uma cultura, a língua, tudo do Oriente Médio. E até aqui nos nossos projetos, muitas vezes a gente inclui também o Egito como um país do Oriente Médio aqui, mas na prática mesmo, né, na geografia, ele não faz parte do Oriente Médio, já é o norte da África ali, mas tem uma cultura muito semelhante, muito próxima aos países do Oriente Médio, e para muitas agências missionárias também eles separam e colocam o Egito no pacote do Oriente Médio. Mas só para deixar claro que o Egito não faz parte dos países do Oriente Médio. Essa questão também de Ismael é muito interessante, é realmente o que você falou, isso, né? Ela vem já desde Abraão, onde nasce aí a nação árabe, e uma das coisas que eu vejo também muito interessante é porque Deus também abençoou, deixou uma bênção para Ismael, né? Que ele ia frutificar, né? Então tem uma bênção para Ismael lá em Gênesis 17, que Deus também não deixa de lado essa geração dos árabes sem receber uma bênção de Deus. Então eu vejo assim alguns países aqui no Oriente Médio que tem uma prosperidade muito grande, que tem o petróleo, os países do Golfo, que são países extremamente ricos, né? Que tem uma riqueza muito grande. Eu vejo que isso daí também vem fruto dessa bênção de Deus, que Deus abençoou Isaac como filho da promessa, mas também
Deus deixou uma bênção para os ismaelitas, e a gente, eu acho que vê isso até nos dias de hoje, essa prosperidade aí, né? E aqui nós temos, né, Israel, que é o centro aqui da questão da divergência religiosa aqui. Hoje Jerusalém é uma cidade hoje dividida, porque os muçulmanos consideram como a capital da fé deles, e o cristianismo também, os cristãos em geral, e há essa divergência grande aqui entre os árabes e os judeus, na grande maioria pela conquista de Jerusalém. Eu até ouvi uns anos atrás alguém falando, fazendo uma sugestão de paz, disse assim: por que a ONU não faz Jerusalém uma sede internacional das Nações Unidas e não dá para ninguém, né? Fica assim uma cidade para o mundo, né? Tentando uma solução. Mas eu creio que isso nunca vai acontecer, primeiramente porque mesmo fazendo dessa cidade uma sede, eu creio que o conflito ainda continua, porque a população de Jerusalém hoje ela é dividida entre judeus e árabes. Então essa rixa, esse problema que eles têm entre eles sempre vai continuar, né? Essa rivalidade ali sempre vai continuar na cidade de Jerusalém, principalmente, né? Mas é muito interessante a gente notar essa questão aí, que Jerusalém ele está aqui, né, como parte de Israel, mas também como um centro de um grande conflito aqui, de grandes conflitos que acontecem aqui na nossa região. E sobre a questão da perseguição, então, qual que é o nível? Porque esses países estão todos no top 50 do Portas Abertas, né? Alguns ali com perseguição severa, outros com perseguição extrema, e até tu comentou em off que existe uma certa diferença entre o Oriente Médio Norte e o Sul, né? Então, se puder comentar um pouquinho como é que é a perseguição aí, pra gente entender um pouquinho mais. Muito bem, Ed. Quando nós olhamos, assim, o Oriente Médio em geral, e se a gente pudesse dividir, né, se a gente dividir o Oriente Médio em duas partes, ou os países do Sul e os países do Norte, você vai encontrar assim uma perseguição mais amena. Não que não exista perseguição, mas ela existe de uma forma mais controlada, mais pacífica, assim, na parte norte do Oriente Médio, que vai incluir o Iraque, a Síria, a Jordânia, o Líbano, com exceção de agora, né, nos anos recentes aí que o Estado Islâmico se levantou na Síria e houve toda essa guerra que nós acompanhamos aí, que ainda tem alguns focos ainda dessa guerra, mas antes disso, assim, a Síria convivia muito bem, a convivência entre cristãos e muçulmanos é muito pacífica, como acontece na Jordânia, no Líbano, no Iraque, com alguns conflitos pontuais, assim, mas de forma geral há, assim, uma convivência muito pacífica entre cristãos e muçulmanos. No entanto, a perseguição existe, mas a perseguição ela vem mais por parte da família. Quando alguém se converte, a família vai e persegue, algumas vezes coloca na prisão, ou espanca, ou coloca em cadeira elétrica, e chegando até a própria morte, né? Tirar a vida da pessoa que se converteu. Mas não é uma coisa assim que acontece com tanta frequência. No entanto, quando você olha para o sul do Oriente Médio, que vai incluir a Arábia Saudita, Bahrein, o Catar, o Emirados Árabes, o Iêmen, o próprio Omã, esses países, não só a família persegue, mas como o governo persegue. Então há, assim, toda uma estrutura muito mais severa, uma perseguição muito mais ferrenha em cima daqueles que se convertem. A sua identidade está marcada, a sua religião, você é proibido de mudar de religião, e na grande maioria das pessoas que são descobertas, elas são mortas, são assassinadas. Então o número de mortes é muito grande, principalmente das pessoas que se convertem ou que mudam de religião. E eu não estou só falando de cristianismo, porque tem alguns muçulmanos que têm contato com hinduístas, com budistas, e que eles também muitas vezes querem mudar de religião, e se mudar para cristão ou para ser um budista, um hinduísta ou qualquer outra fé, isso daí já pode gerar
desejar a própria morte da pessoa. Então, eles vivem escondidos, ou alguns saem do país, mudam de país para sair desse contexto de perseguição maior. E é bem interessante, assim, que uma pessoa, por exemplo, do Catar, se ela está sendo perseguida lá por ser cristão, ela muda para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, ela tem uma liberdade. Apesar dela ser árabe, ela não é perseguida pelo governo, porque o governo só protege os sauditas. Então, a pessoa que é árabe, mas está em outro país, muçulmano também, árabe, ele tem uma liberdade maior para desenvolver a sua nova fé sem tanta perseguição, porque cada país defende só o seu próprio povo, eles não defendem toda a região. Então, cada país muçulmano, eles vão proteger a sua própria população para não se converter. Então, há muita mudança, né? Por exemplo, às vezes você está em Omã e aí você tem egípcios que se converteram e foram para Omã. E aí você vai no Egito e você vai encontrar omanes que se converteram e mudaram para o Egito, para que eles possam ter liberdade de exercer a sua fé e exercem ministérios também. Isso tem um lado positivo, porque protege a vida deles, mas tem o lado negativo, porque nós não temos esse instrumento para levar a boas novas para outras pessoas também. Se eles se convertem e saem, então a nossa tarefa de termos pessoas do próprio país para nos ajudar no alcance de outros, né, fica bem mais limitado. E sempre quando você tem uma pessoa do próprio país compartilhando para outra pessoa que também é do próprio país, a conversão, o processo de mudança é muito mais rápido, né, do que alguém que vem de uma outra realidade trazer o evangelho para eles. Então a gente percebe que nos contextos que a gente tem nativos que se converteram, eles começam a pregar, o evangelho cresce de forma muito mais rápida e se expande de forma bem ampla, assim, e rápida, né? Agora, a perseguição existe, e o extremo da perseguição, às vezes, é espancamento, prisão, e aí chegando ao extremo de tirar a própria vida da pessoa, né? Então, essa é a realidade que a gente enfrenta aqui em quase todos os países do Oriente Médio. Então, quando a gente fala de cristão protestante, não é tão normal, assim, tão fácil encontrar, conhecer. Tu tá no teu trabalho, de repente, o teu colega, você é cristão também, protestante e tal. Não é algo normal aí, né? Até porque as pessoas devem, vamos dizer assim, ser um pouquinho mais cautelosas, né? Quando a gente se refere ao norte do Oriente Médio, os países que eu relacionei já anteriormente, você já tem essa facilidade de falar, né? Você já encontra cristãos protestantes, você encontra, por exemplo, às vezes lojas que o dono é cristão e ele tem todos os funcionários são cristãos também. Então você já tem essa coisa mais familiarizada com o protestantismo e você ser um cristão, tal, e isso já é mais comentado e os muçulmanos convivem com isso também. Mas quando você vai para os países do Golfo que estão no sul do Oriente Médio, na parte sul do Oriente Médio, isso já não tem, né? Então quando dois cristãos se encontram, é assim, há muito choro, muita alegria, assim, às vezes eles ficam, já vi casos assim de 20 a 25 minutos abraçados chorando, né? Já tivemos casos, por exemplo, no Golfo, de 4 pessoas da mesma família que se converteram, mas estavam exercendo a sua fé escondido, e aí um dia eles se encontraram numa reunião que foi programada exatamente para que eles pudessem se encontrar, e só ali que eles descobriram que, meu irmão também é cristão, e houve assim muita comoção, muito choro, né, por conta disso, porque 4 deles estavam na mesma casa, desenvolvendo, exercendo a sua fé escondido, e um não sabia do outro, né? E eles ficaram sabendo num desses encontros que foi provocado exatamente para que eles pudessem se conhecer, porque mesmo que a gente saiba disso, nós não podemos falar para eles, porque perde a confiança, né? Então você tem que criar uma situação que eles se encontrem de forma natural para que eles possam manter a confiança em nós. Então foi gerado uma reunião que foi convidado esses 4 e mais outras pessoas, mas esses 4 membros da mesma família, e chegando ali os 4 descobriram que eles exerciam a fé na mesma casa, eram irmãos, mas um não sabia do outro. Então foi assim um momento de muita comoção, muito choro, uma cena assim muito bonita, e isso acontece de forma muito frequente nos países do Golfo, que é a parte mais sul do Oriente Médio. Então, quando a gente fala de igrejas, né? Eu vi que tu comentou mais cedo que existem aí os cristãos
os nominais, vamos dizer assim, né? Que são aqueles que tu pode até evangelizar, e tem as igrejas, né? Agora, tem aqueles cristãos também, que são os cristãos secretos, né? Os perseguidos. E para esses, eles podem frequentar essas igrejas, ou eles têm que ter uma igreja diferente? Como é que funciona isso, né? Tanto na parte norte ou sul, né? Se puder falar um pouquinho para nós aí, como é que são as igrejas, principalmente comparando com o Brasil, né? Que a gente tem mais aqui o conhecimento das igrejas aqui no Brasil, que é um local onde a gente se reúne, a gente vai lá e canta, e a gente tem exposição da palavra, e a gente tem esses relacionamentos, comunhão e tudo mais. Isso, então, aqui nós temos essa igreja estruturada, como eu já mencionei, que é bem estilo do que a gente conhece aí no Brasil. E aí nós temos a igreja secreta. A igreja secreta, ela não está limitada só ao Oriente Médio, ela estende em todo o norte da África e em quase toda a Ásia também, né? Todos esses países há uma estrutura da igreja secreta que atualmente nós estamos até fazendo um mapeamento para que a gente possa identificar assim um número exato de cristãos secretos que nós temos, os líderes e onde elas estão presentes, né? Essas igrejas secretas. E a gente chama de igreja secreta porque são cristãos que se reúnem, mas na realidade nós não temos nenhum grupo muito grande assim para a gente chamar de igreja. Nós somos grupos pequenos, né? Espalhados por todo o norte da África, na Ásia, incluindo os países do Oriente Médio. Esses grupos, cada grupo tem um líder, ele vai no máximo 14 pessoas, de 10 a 14 pessoas tem um líder, e esse líder se reúne cada semana num lugar diferente, não tem nenhuma construção, não tem nenhum lugar fixo, até mesmo por motivo de segurança, e os encontros são marcados por mensagens assim, tudo em códigos, né? E aí ele se reúne semanalmente. Às vezes falta 10 minutos para começar a reunião e o local é mudado, porque perceberam alguma coisa que possa prejudicar a segurança das pessoas que vão participar, então eles mudam de lugar. Nesses grupos aí, eles têm então o estudo da Bíblia e tal, depende de onde eles estão, às vezes tem louvor, mas na grande maioria não tem louvor, é só mesmo estudo da Bíblia e oração. E aí, a cada 3 ou 4 meses, a gente pega 4 grupos de uma determinada região, e aí entramos dentro do deserto, uma média assim de umas 3 horas andando dentro do deserto, num lugar bem remoto, afastado, e ali a gente faz um culto que a gente chama de cultão, e a gente chama de cultão porque ele é longo mesmo, ele começa às 8h30, 9 da noite, vai até às 4 da manhã. Nossa! Nesses cultos nós temos louvor, então é bastante louvor, porque eles não têm quase oportunidade de cantar nos grupos pequenos. Aí nós temos testemunhos, nós temos ministração da ceia, quando há pessoas a serem batizadas também é feito isso no deserto, e por último a pregação da palavra, e quando o pastor prega menos de 4 horas, o pessoal sai falando que o sermão foi fraco. Então assim, eles têm assim uma sede muito grande de ouvir a palavra, né? Então são cultos assim muito longos, mas que acontece toda semana, mas com grupos diferentes. Então uma pessoa que está num grupo, ela participa de um culto desse 3, no máximo 4 vezes ao ano. Então a gente pode pensar assim, que uma pessoa que faz parte da igreja secreta, ela participa de 3 a 4 cultos por ano com louvor, e a maioria dos cultos ela não vai ter essa oportunidade de louvar a Deus. E sempre quando eu estou no Brasil, eu chamo a atenção da igreja brasileira nesse sentido, que nós temos um privilégio muito grande de podermos louvar a Deus qualquer dia, qualquer horário, com as portas e janelas abertas, mas muitos dos nossos irmãos não têm esse privilégio, não gozam desse privilégio que nós temos. Você já imaginou em um ano você participar apenas de 3 cultos que você vai ter um período de louvor? Então assim, é muito pouco, mas também se torna um momento muito precioso para eles. A gente percebe assim que no louvor é uma entrega muito grande deles também, porque eles sabem assim do sacrifício que foi para eles participarem desse culto, né? Então isso é mais ou menos em linhas gerais como que funciona a igreja secreta. Aí você pode perguntar, mas Osni, alguém não pode infiltrar na igreja secreta, fingir que é um convertido para entregar a todo mundo? Isso já aconteceu no passado, e a gente já teve obreiros que foram mortos por conta dessa infiltração, e aí então foi criado o que hoje a gente chama níveis da igreja secreta, que quando uma pessoa se converte, ela fica no nível 1, nós deixamos ela em contato com apenas 2 pessoas, e há um período discipular,
cuidado de aprendizado da palavra, de leitura da palavra, porque se nesse período a pessoa estiver fingindo e ela quiser entregar, ela vai entregar apenas 2 nomes. Aí depois de um período que esses 2 percebem que a pessoa está realmente firme, está transformada, que vai mais ou menos uns 8 meses nesse primeiro estágio, aí ela passa para o nível 2. O nível 2 ela é introduzida para um grupo desses da igreja secreta, só que ele não sabe que existem vários grupos, ele ainda não sabe disso e ele fica nesse grupo conhecendo, aí eu estende o conhecimento dele de 2 pessoas para 10, às vezes 15, né, pessoas, depende do número de pessoas que tem no grupo dele, então ele já conhece um pouco mais. Nesse ele vai ficar um outro período aí também, sem participar do culto do deserto, porque a gente ainda está se precavendo dessa pessoa ser alguém que se infiltrou. Nesse período, se ele voltar atrás e quiser entregar as pessoas, ele vai ter mais ou menos do grupo de 10 a 15 pessoas, nomes para eles entregar. Aí quando o líder do grupo percebe que essa pessoa realmente está convicta, está transformada, ela vai no primeiro culto no deserto. Lá no culto no deserto ele vai descobrir que tem muitos outros grupos e cada vez que vai no deserto ele vai ter grupos diferentes, ele vai conhecendo mais e mais pessoas, mas já é nesse estágio que a gente batiza a pessoa. Então ela já está num processo bem mais avançado, ela participa dos cultos no deserto e onde ela é batizada. E ali no deserto a gente vai identificando pessoas que têm dons de liderança, e aí a gente vai separando essas pessoas e a gente passa elas para o nível que a gente chama nível 4 da igreja secreta, que é a preparação de líderes. Então nós temos um treinamento que inclui alguns meses teórico, depois um treinamento prático, e essa pessoa ela pode se tornar um líder de tempo integral ou tempo parcial, ou servindo um dos grupos, ou até mesmo sendo enviado como missionários para outros países, né? Árabes também, que eles já sabem a língua, eles já sabem a cultura, então eles chegam e já começam a dar frutos. Então, em linhas gerais, isso é que foi feito, esse sistema de níveis da igreja secreta foi feito exatamente para proteger os cristãos secretos de alguém que está infiltrando. Depois que esse sistema foi implantado aqui, nós não tivemos mais nenhum caso de pessoas que se infiltraram, né? Já tivemos no passado, mas depois desse sistema de segurança que foi implantado, nós não tivemos nenhum caso assim de perseguição que alcançasse um grupo maior. Foi muito pontual, de uma pessoa aqui, uma pessoa ali, mas não um ataque assim como a gente já teve no passado, que pegou assim um grupo bem maior da igreja secreta. Então a gente crê que tem funcionado bem esse sistema aí de níveis da igreja secreta, que vai de 1 a 4. Nossa, eu não fazia ideia nem desse sistema, né? Nem da questão do período, né? Desses encontros aí no deserto, de quanto tempo dura, né? Um culto, uma celebração. É realmente aquela história, né? Que a gente passa a valorizar algo quando a gente não tem aquele algo, ou a gente é impedido de fazer aquele algo, né? Agora, quando a gente está acostumado, a gente passa a não valorizar tanto. E a gente começa a reclamar muitas vezes. Ah, esse sermão aqui tá muito longo, tô cansado, isso e aquilo, né? Aí tu vai lá no deserto, lá com o pessoal da igreja secreta, é 4 horas de sermão e é pouco ainda. Tu vê, né? E o que eu conhecia mais, eu tinha ouvido relatos já da igreja na China, né? Quando eles são perseguidos lá, de que eles vão fazer os seus encontros, os pequenos grupos. Eu vi alguns relatos assim, que a estratégia que eles também utilizam é de que eles não vão todos no mesmo horário, né? Eles marcam diversos horários para cada pessoa, para que cada um chegue no horário diferente, para que não levante muitas suspeitas. Isso aí vocês fazem também? Que o pessoal vai chegando em vários horários? Isso, porque quando acontecem essas reuniões semanais, elas acontecem às vezes na casa de alguém. Quando é na casa de alguém, a gente usa esse sistema de chegada com tempos maiores, assim, né? Então, essa reunião é na sua casa às 8 da noite, então 2 horas da tarde vai chegar 2 na sua casa, aí 4 horas da tarde mais 2, 6 horas da tarde mais 2, e assim vai chegando para acontecer o culto. Quando o culto acontece numa região mais desértica, então a gente quase não usa muito esse sistema, as pessoas podem chegar quase no mesmo horário, mas nós não usamos o sistema de grupos pela região, porque se você forma um grupo na região, todo mundo mora muito próximo dali, também chama atenção. Então uma pessoa que está numa região, ela não participa do grupo da região dela. É o inverso que a gente tenta fazer, né? No Brasil, a gente tenta fazer com que a pessoa frequente a igreja mais próxima da casa dela, né? Aqui não,
não. Aqui a gente prefere que a pessoa ande mais para ficar mais distante da região onde ela é conhecida, onde tem a família dela, que ela vai se proteger mais. Então, um grupo, quando se reúne, ele vem pessoas de diversos lugares, menos da própria região que está ali. E aí a gente usa esse sistema de chegada quando a casa está localizada no lugar de maior movimento, um lugar mais central na cidade mesmo. Mas muitas das reuniões também acontecem em lugares um pouco mais afastados ou em vilarejos afastados da cidade. Então, quando é o caso de ser um pouco mais afastado, eles não usam também a maneira de chegada assim um pouquinho espacejada, mas não com tantas horas, né? Às vezes é uma questão de 1 hora, assim, das 6 às 7 todo mundo começa a chegar, mas não chegam todos juntos. Talvez um chega às 6 horas, o outro 6:10, e assim já é uma maneira mais breve quando é mais afastado. E pessoas vindo de diversas regiões distantes, mas ninguém da própria região onde a reunião está acontecendo. Tudo por motivo de segurança. Olha só, se tivesse que fazer isso aqui no Brasil, eu acho que não ia ter cristão aí pra participar dos encontros aí, porque o pessoal mora perto e ainda dá desculpa e reclama que tem que ir, e é complicado, né, Osni? E tem alguns casos também que a pessoa não pode ter Bíblia na casa dela. Então, às vezes, ela sai de manhã, ela levanta bem cedo e ela caminha, às vezes, uma distância bem grande para parar na casa de alguém, para ler a Bíblia, para depois ir para o trabalho. Então, eu tenho pessoas assim que às vezes andam 5, 6 quilômetros de manhã a pé para passar no lugar para poder ter a oportunidade de ler a Bíblia, porque ela não tem uma segurança grande ainda suficiente para ter uma Bíblia na sua casa. Então, ela vai até um outro lugar para ler a Bíblia para depois ir para o seu trabalho. Então, é mais um sacrifício assim também que eles têm que fazer às vezes para ler a palavra. Nossa. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aí. Então a gente estava falando bastante sobre igreja, os cristãos. Algumas curiosidades aí sobre o Oriente Médio, então, sobre os países que tu esteves, sobre a parte de educação, segurança, saúde, transporte, mas agora por questões de curiosidade mesmo, como é que funcionam, né? Os países aí a gente sabe que são regiões bem desérticas, né? Mas essas questões aí, como é que são as escolas? Não sei se tu teve a oportunidade de conhecer a parte de segurança também. Tu já comentou ali, por exemplo, a questão do islamismo muito forte. Restaurantes têm separação, academias têm separação. E esses outros pontos aí também sobre saúde, transporte e tudo mais. Como é que é? Só pra gente conhecer um pouquinho mais. A questão da educação, né? Nós temos universidades de homens e universidades de mulheres, né? Que são separadas. E às vezes as mulheres vão completamente cobertas para uma faculdade. Quando chegam lá, elas tiram toda aquela roupa. Elas estão, às vezes, de mini saia, de calça jeans e tal, aí elas se maquiam, mas ali dentro são só mulheres, aí elas assistem às aulas ali maquiadas, todas produzidas assim com roupas do ocidente, e aí quando acaba as aulas elas vão pro banheiro, aí lavam o rosto, colocam toda aquela roupona de novo coberta e aí saem voltando para casa. Então isso acontece aqui nas faculdades. No entanto, os países do norte do Oriente Médio, que a Jordânia, a Síria e tal, isso daí não tem tanta restrição, assim, as faculdades são mistas, né, homens, mulheres, eles sentam na classe, geralmente as mulheres mais na frente e os homens atrás, mas sentam na mesma classe, no mesmo ambiente, o que já não acontece nos países do Golfo, onde é totalmente separados, né. Aqui a gente vê duas realidades na questão da educação. Os países mais pobres, a população tende a estudar mais, eles buscam mais a educação, e os países ricos, eles têm muitos benefícios, eles recebem muitos benefícios do governo, então a própria população não tem interesse por estudo, então eles têm uma educação muito precária, porque eles vivem muito bem com o dinheiro que o governo e os benefícios que o governo oferece para eles, então já não tem essa educação tão boa assim, quanto os países mais pobres que você encontra uma educação melhor. No caso dos meus filhos, eles não podem frequentar uma escola árabe, né, uma escola local aqui, para que
que as crianças daqui não têm influência de fora. Então, todos os estrangeiros que estão no Oriente Médio, eles têm que estudar em escolas internacionais, que são escolas já feitas para filhos dos estrangeiros. E as escolas árabes são só para os meninos árabes, para que eles possam estudar a religião islâmica e não serem influenciados por as crianças de outras nacionalidades com religiões diferentes. Então, em linhas gerais, aí acontece essa questão da educação. Na questão de saúde, a saúde aqui no Oriente Médio, de forma geral, é muito precária, assim, tem muitos poucos recursos, e dentro da medicina tem muitas coisas, muitos procedimentos da medicina que são proibidos pelo islamismo. Então, eles não oferecem aqui por conta disso, e a grande parte da população, quando precisa de um tratamento mais sério, né, um tratamento mais complicado que não tem aqui, eles viajam para outros países ao redor aqui, como é o caso da Índia, a Malásia. Muita gente vai para a Malásia, para a Turquia, para a Índia, para fazer procedimentos médicos assim mais complicados que não são oferecidos aqui no Oriente Médio, às vezes até mesmo por questões religiosas. O mais interessante de tudo isso é que os próprios muçulmanos, eles vão para outros países para fazer um procedimento que é proibido aqui por causa do islamismo. Então, assim, uma incoerência, eles não oferecem aqui, mas eles vão, né? E não são só a população em geral, né? Um tempo atrás, um dos príncipes da Arábia Saudita ficou muito mal e ele foi para os Estados Unidos e assim, 80% dos procedimentos que ele teve lá são proibidos no islamismo. Então, até os próprios líderes, eles buscam outros lugares para serem curados das suas enfermidades, né? Porque eles não oferecem aqui pelo contexto islâmico, ou até mesmo pelo fato da saúde ser uma coisa assim muito precária aqui no Oriente Médio de forma geral. A questão de transporte aqui nos países ricos, a grande maioria tem carro, então o transporte público assim é muito pouco oferecido e muito pouco usado também. Mas em contrapartida, eles não têm imposto nos carros, então você consegue comprar carro assim muito em conta mesmo. Isso você consegue oferecer para a população, assim, quase 95% da população terem seu carro próprio, e aí você não tem um transporte público. Quando você mora no país, é tranquilo, você chega, você compra um carro lá de forma muito barata e você consegue ali transitar pelo país. O problema são os turistas. Uma pessoa que vai uma semana no país, ela não vai querer comprar um carro para usar uma semana, e aí já não tem mais tanto esse transporte, né, público aí para essas pessoas que visitam os países. E aí eles têm que tomar táxis que são muito caros, e essa questão de Uber é um pouco novo aqui no Oriente Médio. Então alguns países estão oferecendo, mas outros países ainda não autorizaram essa questão desse transporte alternativo aí, que é o Uber, que é muito usado agora no Brasil. Então, para o turista que vem para o Oriente Médio, se ele não tem um contato de alguém aqui que vai ajudá-lo, essa questão de transporte às vezes dificultam um pouco mais aí para se transitar aqui de um lugar para o outro, e quem oferece de forma muito exploratória, né? Exploram mesmo das pessoas que vêm aqui com preços assim muito altos, porque eles sabem que a pessoa não vai ter muitas alternativas aí de transporte público. Muito bem, Osni. Então, muito legal esse papo aí que tivemos, muito interessante conhecer um pouco mais do Oriente Médio. Eu confesso que eu pouco conhecia sobre essa região. Eu também não vou muito atrás estudar, né? O que a gente conhece muitas vezes é o que a gente vê na mídia, é aquilo que a gente estudou na escola, e também, no meu caso, muito do que eu estudei na Bíblia, mas só que eu tô estudando coisas de mais de 1000 anos atrás, né? Ou melhor, mais de 2000 anos atrás, né? Então, muita coisa lá do Antigo Testamento, época de Jesus ali, coisas que hoje em dia não são mais assim, né? A gente percebe aí que existe uma modernização, a tecnologia e tudo mais, né? As grandes cidades surgindo, mas ao mesmo tempo achei muito interessante trazer esse relato sobre a igreja no Oriente Médio, principalmente a parte da perseguição, que é algo que na série aqui, Personagens da Bíblia, a gente não teve muito forte até então. Eu acho que essa região dos episódios que a gente já gravou, Japão,
Japão, Alemanha, França, Estados Unidos, esses países aí, eu acho que essa região aí, acho que é o mais forte em perseguição de todos que a gente gravou até agora. Então, muito interessante conhecer um pouco mais. E eu gostaria de deixar aí livre, se tu quiser divulgar alguma coisa, e depois eu vou pedir então, já que tu fale alguma coisa na língua do país aí, pra que a gente possa ouvir um pouquinho do que a gente vai ouvir se algum dia a gente visitar o Oriente Médio aí, pra gente já tá um pouquinho familiarizado aí. Muito bom, Ed, foi muito bom o nosso papo aqui. Primeiramente aí para as nossas considerações finais aí, eu quero estender meu convite para você vir para cá, nos visitar aqui, e também algum ouvinte aí que tem interesse nessa região é sempre muito bem-vindo. A gente fica muito grato de pessoas que vêm aqui conhecer a nossa região e muitos que vieram no passado e que hoje estão aqui servindo conosco aqui. Então, o convite está em pé aí, fica estendido aí para você e para todos que estão nos ouvindo aí. E pedir oração, né, para que as pessoas estejam orando por nós aqui, né? Eu tenho 2 filhos que estão crescendo aqui no Oriente Médio, né? E que tem, assim, um amor por essa região muito grande, e nós temos orado para que realmente Deus confirme um projeto para eles no futuro, né? Para que eles continuem aqui nessa região que a gente sente que é tão carente, né? E que precisa tanto da graça de Deus. E se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais também sobre o nosso projeto na Coreia do Norte, nós temos um projeto chamado Projeto Abraão, que é fácil de ser encontrado aí na internet, que é um projeto de levantarmos intercessores em favor da Coreia do Norte, e nós temos um boletim também que a gente divulga mensalmente com notícias específicas da Coreia do Norte. Então chama Projeto Abraão e é fácil de ser encontrado aí na internet. E nós lidamos aqui, como você já falou, né, com a língua árabe e alguns dialetos locais aqui, mas eu queria deixar uma frase em árabe, que é uma frase que eu gosto muito, né? Os árabes aqui, eles têm várias saudações. Eu acho que uma época eu contei, eu não sei se era 25 ou 27 tipos de saudações diferentes que você dá para as pessoas quando você encontra na rua, independente se você conhece ou não essas pessoas. E elas têm vários tipos de saudação, e até mesmo essas saudações estão vinculadas com a maneira que a pessoa está na rua. Por exemplo, se a pessoa está parada, assim, é um tipo de saudação, mas se ela estiver em movimento, fazendo algum trabalho, é outra saudação. Se ela estiver segurando um copo de água, é uma saudação, mas se for café, é outra saudação. Nossa. Então, assim, eles têm vários tipos de saudações, mas uma das saudações que eu gosto muito, quando você vê alguém trabalhando, alguém servindo, e você passa, independente se você conhece ou não essa pessoa, a gente cumprimenta ela da seguinte maneira: a gente fala Allah yatik lafia. É uma expressão que significa: eu espero que Deus te dê forças para continuar servindo ou continuar fazendo esse trabalho que você está fazendo, que é muito bom, é muito positivo. Então eu acho uma frase assim muito bonita, que você cumprimenta essa pessoa mesmo não conhecendo, mas pedindo a Deus que dê forças para ela, para que ela continue nesse trabalho. E eu queria tomar a liberdade de dar mais uma frase que também a gente usa muito aqui quando alguém serve alguma coisa. Se eu estou na casa de alguém e a pessoa serve um chá, um café para mim, quando eu vou pegar essa xícara, eu falo Isalim Ideik, e essa frase significa assim: que Deus coloque paz nas suas mãos. Então eu creio assim que é uma frase que eu gosto bastante também, né? Que essa pessoa está te servindo, você deseja que Deus coloque paz, né? Uma tradução literal seria isso, né? Deus colocando paz sobre as suas mãos, que é uma mão de servo, assim, né? Então essas são 2 saudações das muitas que nós temos aqui e que a gente usa diariamente, mas são saudações que eu gosto muito e gosto também do significado que ela carrega, também essas expressões aqui muito usadas no nosso dia a dia. E eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estarmos juntos aqui, né, de falarmos sobre a nossa região aqui, e que as pessoas possam estar conhecendo um pouquinho mais da realidade aqui, dos desafios, né, e estarmos orando para que Deus continue fazendo a obra dele aqui e no Brasil também, e nas nações, né, para a glória dele, porque esse é o nosso alvo, é o nosso propósito, é glorificarmos o Senhor, que é o Senhor da Seara, que nos chama e que nos
nos capacita. E nós não estamos sozinhos, né? Juntos a gente pode fazer muito mais e podemos fazer a diferença onde estamos inseridos, tá bom? Deus abençoe muito sua vida aí e por esse trabalho e ministério tão bonito que você desenvolve aí também. Amém. Muito obrigado, Osni, por gravar aí conosco, trazer toda essa bagagem aí de conhecimento e também de experiência, né? E, claro, não posso deixar link no post aí do que tu compartilhou. E muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente possa estar sempre lembrando aí da igreja secreta, né? Eu chamo sempre igreja perseguida, mas eu percebi que tu chama bastante de igreja secreta. Então, podemos usar esse termo também, o pessoal vai entender. Isso. E é isso, né? Então, pessoal, pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Alô, um abraço a todos! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Mágico, Dandeco, e você aqui outra vez. É, você sempre com a sua voz. Olha só, Dandeco, vale lembrar o nosso feed. É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes, avaliar deixando estrelinhas, acessando pelamordedeus.org.br/iTunes ou pesquisando por Pelo Amor de Deus lá. Lembrando, Dandeco, também estamos no Spotify, no Deezer e todos os agregadores, Google Podcast, Apple Podcast, que é o iTunes, né? Então, já falei, né? Mas é isso aí, Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre lembrança do futuro, que a gente falou sobre onde deve estar o foco da nossa vida. Quem foi o primeiro? Quem foi bem focado foi ele, o Victor Medeiros. Opa, do podcast Puro e Simples, inclusive esteve participando do episódio. O que ele disse? Gostaria de dizer que foi um prazer participar deste episódio. Que venham os próximos. Mítico, muito obrigado, Victor Medeiros, por participar conosco. E quem que foi o próximo, Dandeco? E nada mais e nada menos importante, ele, o Rafael Wilker. Opa, Rafael Wilker aí participando. O que ele disse? Ainda não ouvi, mas quando ouvir, volto para comentar. Nós estamos esperando esse comentário e esperamos que a sua palavra, Rafael Wilker, seja uma palavra insofismável, né? Palavra. É, aquilo que não se pode duvidar, que nem diz o nosso nobre amigo Vitor Germano, né, que deixou essa palavra elogiável. Muito obrigado, Rafael, por deixar pelo menos seu feedback de que vai voltar. E Dandeco, o que nós temos hoje pra indicar? Opa, é o Ed The Drummer no Super Pocket Show, episódio 62, Lápide, Sul e Separação. Opa, ali eu falei, Dandeco, defendi o nosso país aí, Rio Grande do Sul, né? Estávamos eu, um paranaense e um catarinense. Rio Grande do Sul. É, olha lá, e daí eu estive lá então fazendo aquele papel bem de regionalista, sabe, de bairrista. Você estava usando bombachas? Não, porque eles não puderam me ver. Você estava usando sua faca? Com certeza, estava lá na gaveta. Você estava preparando o churrasco? Não naquele momento, porque era noite e tarde, né? E você estava com a sua prenda ao lado? Estava no quarto. E a sua cuia de chimarrão? Estava com ela. Que homem. Não, mas eu quero dizer que eu fiz aquele papel lá, sabe? Bem de criticar todo mundo. Eu fiz, né? Fica a dica e tá o link no post. E o que mais que a gente vai indicar, André? É o Druguego Podcast, seu episódio 42. Louvamos a Deus com cânticos. Link no post também. Esse episódio eles falaram sobre louvor e tudo mais. Fica até uma adição àquele episódio do PDD, Dandeco, que a gente falou sobre o louvor, episódio 161. Então também, link no post. E por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só, pessoal. Até mais. Até! Tudo de